Nesta madrugada quero agradecer a Deus por mais um dia que nos concede a estar na sua presença, nos concede a ministrar a sua palavra. Que Deus possa a todos os dias nos santificar, nos dando o seu entendimento e o seu conhecimento para que possamos levar a sua palavra a multidões, a qual não é ouvida por nenhum desses pregadores que estão pregando no mundo e no Brasil, citando e cobrando dinheiro. Deus nos manda a citar e a pregar a sua palavra de graça e a palavra com verdade. A pregação do Evangelho desta manhã será pregada no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 1 em diante. Deus o ministrará a sua palavra. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amados irmãos, é triste, mas a gente tem de bater na mesma tecla em todos os vídeos, em todas as pregações, porque é uma desgraça o que estão pregando no Brasil. Amados irmãos, a palavra de Deus que permanece para sempre, ela desde do começo, desde de Caim, que ela vem sido escondida a verdade de Deus, né? A palavra de Deus que permanece para sempre, ela se atrasou, a verdade está escondida e a mentira, ela avançou. Porque o que estão pregando no Brasil é morte, o que estão pregando no Brasil é mentira, o que estão pregando no Brasil é uma vergonha, o que estão pregando no Brasil é destruição e é feitiçaria e é engano. Nada que está pregando no Brasil leva as pessoas a se santificar, mas sim a se escravizar, sim a serem cativas a homens, cativos a templo, cativos a adorações falsas, né? É isso os ensinamentos que estão levando para o Brasil, é esse ensinamento que o povo está seguindo. Os povos não querem ler Bíblia, o povo não quer assistir pregações verdadeiras por causa desta língua estranha que está rolando no Brasil, por causa dessas profecias que estão rolando no Brasil, por causa destas curas que estão rolando no Brasil. A gente vê o tipo da igreja que está pregando no Brasil, é uma vergonha para isso. O coronavírus destruiu uma parte dessa face, mas o povo não entendeu. Que eles dizem que expulsam demônio, dizem que curam enfermo, dizem que ressuscitam mortos. O coronavírus veio e eles morreram como cobra, aquela apaga-fogo, né, que tem. E quando toca fogo na mata, ela vai acreditando que apaga o fogo e cai dentro do fogo e pula e acaba morrendo queimada, mas não apaga o fogo. Assim os pastores brasileiros fizeram. Oraram e morreram orando e não conseguiram parar o coronavírus no Brasil. E o coronavírus acabou levando multidões de pessoas
e também eles mesmos, muitos morreram, né? Então nós estamos nesta maneira, né? Porque estamos ouvindo pessoas que não querem acreditar na salvação. Eles preferem buscar a salvação. Nós não estamos aqui para buscar a salvação. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, para fazer nada para salvar a si mesmo. Mas Deus tinha uma preocupação de salvar, era a humanidade. Se não tinha uma pessoa de salvar a si mesmo, pior para salvar a humanidade. Então Deus, enviando o seu Filho amado, conhecido como Jesus Cristo, consegue dar sua vida para a salvação como um último cordeiro, como um último batismo nas águas, como um último batismo com o Espírito Santo, como uma última libertação. Cristo diz, Então está aqui dizendo que Cristo não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Davi, não foi nenhum outro profeta do qual os pastores brasileiros têm citado e querendo que as pessoas sejam igual a Salomão. Não é Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Você pode encontrar isso no 3, capítulo 3 de Gálatas, no seu versículo 13. Né? É muito aberta, a Bíblia não tem interpretação, e eles querem ler isso e depois ficar querendo misturar, dizer, e agora como é que eu prego? Né? Meu pastor, ele lê uma Bíblia e depois sai, vai misturar as pessoas. Não, a palavra é essa, Cristo nos resgatou mesmo, sabe? Porque ele disse que agora não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentio, não há mais servo, não há mais livre, porque todas as pessoas são um em Cristo Jesus. Não tem interpretação. Quando você lê uma palavra, é aquela palavra mesmo que está na Bíblia. Não adianta você fechar a Bíblia e contar história para a multidão. Né? Dizer, eu vou conjuntar. Os pregadores estão conjuntando palavras. Ou seja, saindo do foco da palavra que leram para confundir com outra coisa, para que as pessoas enchem a cabeça de outra coisa e saiam da palavra que ouviram dos pastores. Aí, não, só estou conjuntando, e que esse conjuntando não volta mais a palavra e o povo vai-se embora burro e sem entender a palavra de Deus. Né? Então o versículo 2 diz, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então quer dizer, para esses bispos, para estes pastores, para esses missionários, Cristo de nada vos aproveitará, porque eles estão deixando, certo? O povo circuncidar. Estão deixando circuncidar, dar dízimo, né? Ir a monte, né? Fazer orações com mão e cabeça de pessoas, apresentar menino a Deus, batizar em água, fazer jejum. Tudo isso aí é da circuncisão. Aí diz que Cristo de nada vos aproveitará.
Que tipo de pregador está pregando no Brasil? Qual é o tipo de pregador que está pregando no Brasil que sai das obras de Cristo e faz as suas próprias obras? E diz: quem for meu servo tem de fazer o que o pastor manda, né? Então, quer dizer, é assim que está pregado no Brasil. E é assim que o povo está entendendo, dizendo que está servindo a Deus, sendo um dizimista. E a morte de Jesus na cruz, né? E a morte de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Cristo veio para salvar todos os perdidos, não foi para salvar santos. Ele mesmo disse: eu não vim para justo, eu vim para os que são pecadores. Certo? Por que ele não veio para justo? Porque não existia justo, só existia pecadores. Ele veio para os pecadores para se arrependerem e se arrependeram. Os pecadores, não é que eu vou dizer, sim, Deus, eu me arrependo e me ajoelho nos pés. O arrependimento foi Cristo. Foi Cristo dar a sua vida. Pronto. Todas as pessoas estão salvas pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Porque se viesse de vocês nunca seriam salvos. Né? A Bíblia diz: pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Né? Porque se fosse pela gente, né? Não existia, eu não conseguia salvar. Não é eu dizer: sim, Jesus, eu te aceito e permanecer ali, que estou salvo. Eu estou salvo desde o dia que Jesus decidiu morrer em uma cruz por mim e por todas as pessoas pecadoras. E destruiu o pecado, não existe pecado. O pecado é transgressão da lei. Só havia pecado no meio dos israelitas, porque eram as únicas pessoas que existia a lei para eles. Era 613 pontos em 10 mandamentos da lei de Moisés. Eles tinham que cumprir. Quando eles tropeçavam em um só ponto, eles eram culpados de todos os pontos. Por isso eles eram pecadores, por isso eles eram amaldiçoados, mesmo sendo homens de Deus. Gentio nunca foi pecador, gentio nunca foi amaldiçoado, mesmo naquele tempo, porque o gentio não carregava a lei. A Bíblia diz que Deus não habitava no meio dos gentios, Deus habitava no meio dos israelitas. E por Deus habitar no meio dos israelitas, eles eram amaldiçoados e eles eram pecadores, porque eles não conseguiam cumprir os 613 pontos da lei e nem conseguiam cumprir os 10 mandamentos da lei. Eles sempre tropeçavam, eles sempre tropeçavam, eles sempre tropeçavam. E de vez em quando eles corriam por meio dos gentios. Aí os outros iam, resgatavam de lá, porque eles viam que os gentios, a vida era melhor sem Deus. O povo sem Deus, os gentios sem Deus, vivia melhor do que os israelitas com Deus. Porque Deus habitava no meio deles e levava para eles fardos pesados que eles não suportavam. Mas agora na graça, Deus enviando o seu Filho, coloca os israelitas igual aos gentios e santifica. Diz que agora não há mais grego, não há mais gentio, não é mais judeu, não há mais servo, não há mais livre, porque todos são um em Cristo Jesus. O povo está comendo essa farofa de pecado, essa farofa de mentira, essa farofa de ganância, dizendo que Deus falou, dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus está ali naquele lugar. Deus não está naquele lugar onde eles estão pregando. Deus está dentro das pessoas. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Não é que Deus está naquele templo. Tá? Não é que Deus está
naquele lugar. Deus está dentro das pessoas que estão naquele lugar e as pessoas não vê. Fica olhando Deus de um pastor, fica olhando Deus de um profeta que aparece e diz: o Senhor, lamala sua vingança, diz que você tem que se consertar porque você está de tal maneira. Mas Deus está dentro da pessoa que aquele cara está dizendo isso? Certo? E porque Deus que está dentro daquele cara que aquela outra pessoa está dizendo, não fala. Que tem de sair, tem de trancar a boca cá dentro de mim e tem que falar por a boca daquele outro lá, aquele outro jejum, aquele outro ora, aquele outro. Porque jejum e oração é blasfema contra Deus. A gente tem que acreditar na palavra de Deus, que tudo que Deus pregou, que tudo que Deus ensinou, que tudo que Deus escreveu é verdade. E vamos acreditar que a Bíblia já está cumprida de Gênesis a Apocalipse. E não é quando se abre a Bíblia que vamos dizer que Deus está falando naquele momento. Nós temos que acreditar que a palavra de Deus já está falada há dias. Nós temos de seguir os mandamentos da palavra de Deus, acreditando que Ele falou com os israelitas e acreditando que tudo que Ele falou foi verdade. Nós já estamos salvos pela graça, nós não precisamos de nenhum livro bíblico, nem qualidade de livro nenhum para nós ler e buscar salvação, porque a salvação já está ativa em nós. Nós só precisamos ler e ensinar para que as pessoas que não conhecem a verdade de Deus passem a acreditar. E o versículo 5 diz assim, o versículo 3 diz: glória a Deus, não, o versículo 3 diz: e de novo protesto a todo homem que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É o 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, isso mesmo, que está obrigada, é isso aí, a guardar toda a lei, né? É o versículo 3 que diz: se vos deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Isso aqui está falando com os judeus, não é com o gentio, como hoje diz a Bíblia que não existe mais judeu nem gentio. Não é com nós, ainda sendo judeu nesse tempo, é com o judeu no tempo dos mandamentos lá. Então está dizendo, vocês saíram da lei de Moisés, mas se vocês vos deixar de novo circuncidar, certo? Estão obrigados a guardar toda a lei de Moisés, a voltar a porca, voltar de novo a sua lama. O cachorro voltar de novo ao seu vomito. É dizer, Cristo, você me resgatou da maldição da lei, mas eu prefiro mais lá nesta maldição. Quer dizer, Cristo, você me resgatou da maldição da lei, mas eu quero, é questão minha de ser, sabe? Eu quero viver humilhado, eu quero viver judiado, eu quero viver machucado, eu quero viver pisado por um vagabundo lá. Né? Eu não posso viver sem sacerdote, eu tenho que ter um sacerdote. Cristo, você me libertou para eu ser livre, mas eu tenho que ter uma desgraça de um sacerdote mandando em mim. É isso que você está querendo buscar. Porque você está saindo da Bíblia para ir ser batizado nas águas. Onde o próprio João diz, eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem a depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. E você ainda, será que foi os pastores, né? O Espírito Santo ainda vem? Ou os pastores que veio depois de João? Mas se fosse o pastor que veio depois de João, eles estão batizando em água.
Só que eles estão batizando em dois. Estão batizando em água e com o Espírito Santo. Eles estão imitando João, imitando Deus. Imitando João, imitando Jesus. Eles estão fazendo as duas coisas. Está conseguindo, né? Os pastores estão conseguindo batizar em água. Está conseguindo batizar em água e está conseguindo batizar com o Espírito Santo. Nem João está mais batizando com água. E nem Jesus está mais batizando ninguém com o Espírito Santo. O batismo parou. Todos os dois batismos parou. O batismo de João parou quando batizou Jesus. O batismo de Jesus parou quando ele batizou uma só vez. Enquanto ele foi pregado na cruz, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo na sua morte. É só abrir no livro de Romanos 6 e o versículo 3. Quem quer ouvir Romanos 6, 3? Tá lá. Romanos 6, 3, olha. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6. Ou não sabeis que todos, não é só pastores, não é só aquela turminha pequenininha, todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Jesus morreu, mataram Jesus, todos fomos batizados com o Espírito Santo. Não é um pastor fazer um culto no fim de festa, vem para cá, todos vão ser batizados com o Espírito Santo hoje, vem para cá. E as pessoas enganadas vão para lá para o pastor botar a mão na cabeça e ficar gulu, 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 foi batizado, foi batizado, foi batizado, foi batizado, foi batizado, foi batizado. Qual é batizado? Todos foram batizados enquanto Jesus morria. Certo? O que as pessoas estão faltando é professor para as pessoas passarem a acreditar que já são batizadas. Não é que as pessoas vão ser batizadas sem... nesta maneira, na hora que um pastor, como guloso, cobrador de dízimo, cobrador de oferta, mentiroso, ganancioso, diz que a pessoa foi batizada. Esse batismo aconteceu na morte de Jesus. Ou então, eles estão vivendo fora da Bíblia. Né? E aí, querem mostrar o poder deles, a fardinha deles, né? Mas a palavra de Deus que permanece para sempre, é o versículo 5 do Gálatas ainda. Versículo 5 do capítulo 5, diz assim, é o 5 ou 4? É o 4. Separado estais de Cristo, vocês, que é aqui vós, né? Vocês, os que vos justificam pela lei de Moisés, que é a lei de Moisés, da graça tendes caído. Né? Vocês que afirmam tanto que dá dízimo ganha salvação, né? O versículo 4 diz, né? Vocês que afirmam tanto que dando dízimo ganha salvação, que ofertando alguma coisa ganha salvação, da graça vocês têm caído. Vocês estão fora da graça, então vocês não estão nem na graça e nem na lei, vocês estão em vão, porque não existe lei. Tem um ponto para estar. Ou você está na graça, ou você está pregando em vão, roubando, mentindo, e usando o nome de Jesus para destruir unidade e não para santificar unidade. Versículo 5 diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança
da justiça, né? Pelo espírito da fé, não é pela a lei de Moisés, né? É espiritual, Jesus já fez. Por quê? Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Isso não tem na mente dos pastores, né? Qual é a caridade que os pastores têm com as pessoas, né? Cadê o amor? Uma multidão nessas políticas de pastores, Assembleia de Deus, que é os mais favoritos, gravaram vídeos dizendo aí que se Lula fosse na igreja deles, não era para ninguém atender, era para expulsar. Outro disse que se Lula for na casa deles, vai picar-lhe fogo, porque lá no Rio de Janeiro, na bala. Outro disse que perguntou em um templo cheio de pessoas deles, aqueles ministros, e pega o dinheiro desse povo. Disse: se aqui tiver alguma pessoa do PT que vota em Lula, vão saindo de 10 em 10. É essa maneira que os pastores estão pregando, né? Quer dizer, eles não estão buscando ensinar as pessoas o amor, a caridade, a santidade, mas eles estão em busca das pessoas mais e mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro é quem mais tem apoio dos pastores. Quem não tem nenhum dinheiro nunca vai receber a palavra pregada por um pastor desse. Porque pastor, para ir em lugar pregar, ele é 40, 50, 60 mil. E tem pessoas que não têm esse dinheiro para pagar, portanto não vai ouvir a mentira desses pastores, né? Esses pastores são muito caleiros. Por isso eu recomendo ao povo para ir às escrituras. Recomendo ao povo para compartilhar este vídeo, para que este vídeo possa alcançar multidão, para que multidão possa sair desses templos de religiosos. Paulo mesmo disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Isso você pode achar no livro de Romanos, capítulo 17, no seu versículo 24, né? Onde Estevão, também no capítulo 7 de Atos, versículo 47, diz: Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Portanto, eu já quero aqui agradecer a minha oportunidade, pedindo a vocês que compartilhem os vídeos, pedindo a vocês que não acredite nestes homens mentirosos. Vocês são livres pelo sangue de Jesus e não pelo um cão guloso que diz que está batizando você com o Espírito Santo, que diz que você deve ser dizimista, que diz que você deve estar naquele templo para ouvir aquela palavra deles, porque aquelas palavras deles, em vez de abençoar, faz amaldiçoar. Então dá o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, e que Deus possa abençoar, que o vídeo possa andar para todas as pessoas do Brasil sair desta prisão colocada pelos pastores que não querem trabalhar, que não querem fazer mais nada, porque já sabe que você vai sustentá-lo com dinheiro, enquanto houve mentira destes cão gulosos. Então, muito obrigado pelo seu apoio, em nome de Jesus.